Olá, amigos! A menos de uma semana da apresentação da seleção brasileira para a data FIFA deste mês de março, que marca a volta do futebol de seleções, o início de 2025 para as seleções espalhadas em todo o planeta, em que a nossa seleção, a pentacampeã mundial, enfrentará em Brasília no dia 20 a equipe da Colômbia, no dia 25 do mesmo mês de março, a equipe da Argentina no estádio Monumental de Núñez. A equipe, inclusive, já inicia os trabalhos com o técnico Dorival Júnior na segunda-feira, dia 18. Então, segunda-feira, dia 18, o técnico Dorival Júnior já bota os jogadores para entrar em campo, para trabalhar, visando o primeiro duelo contra a equipe da Colômbia. Serão 2 treinos realizados no estádio Bezerrão, o estádio do Gama, no Distrito Federal, e um último treino realizado no estádio Mané Garrincha, antes do enfrentamento contra o time da Colômbia, vice-campeão da Copa América na temporada de 2024. E aí o questionamento que está sendo feito é se o Neymar Júnior terá condição para os 2 jogos. E se não tiver, Neymar seguirá na lista de convocados da seleção brasileira? E esse questionamento é levantado pelos torcedores e é motivo, claro, de debate interno no departamento de futebol da Confederação Brasileira, porque são apenas 23 chamados. O técnico Dorival Júnior tem 10 jogadores pendurados. E o ideal é que todos os atletas que forem chamados tenham condições de participar das atividades totais nesse período de data FIFA. É sempre bom frisar que o Dorival Júnior já tem 1 ano de seleção brasileira, mas apenas 5 listas, uma média de 5 treinos, quando não, até menos, Tem data FIFA que o Dorival teve 2, 3 treinos com o time completo à disposição. E eu lembro que isso, inclusive, foi motivo de questionamento do próprio Dorival, de análise do trabalho dele, Ele muitas vezes disse, como é que eu vou conseguir um resultado muito rápido se eu tenho pouco tempo para trabalho? Então, o desejo do treinador da seleção brasileira é sempre ter os 23 jogadores à disposição, desde a primeira até a última atividade antes dos jogos da data FIFA. Aliás, vale lembrar também que esse ano de 2025 é diferente de 2024. Não teremos um período largo de trabalho do Dorival com a seleção. O maior período que ele teve, bateu os 30 dias, foi em junho do ano passado, quando a seleção brasileira participou da Copa América, disputou ao todo 4 jogos na Copa América, mais 2 amistosos. Então foi um período muito intenso de trabalhos do técnico Dorival Júnior. Mas é importante que esse martelo seja batido internamente, e esse questionamento é feito justamente por conta da ausência do Neymar dentro do gramado na partida entre Corinthians e Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista, que você acompanhou aqui na Litoral News. O Neymar esteve no banco de reservas, mas ele não poderia ser utilizado pelo técnico Pedro Caixinha. Recordando um pouco esse momento de recuperação, de volta do Neymar aos gramados, ele sofre uma lesão gravíssima no dia 17 de outubro de 2023 contra o Uruguai, no Estádio Centenário, vestindo a camisa da seleção brasileira. Rompe o ligamento e isso demanda um tratamento de mais de 1 ano para que o Neymar pudesse voltar aos gramados. Ele joga contra o Al-Ain, joga contra o Al-Hilal, sob o comando do Jorge Jesus na Champions League Asiática, volta a ter uma lesão e só retorna a campo com a camisa do Santos no início desta temporada, vestindo a 10 do Peixe, inclusive já superando a minutagem que ele teve com a representação do Al-Hilal. O primeiro estágio estabelecido pelo Peixe era aprimorar a condição física e o ritmo de jogo do Neymar. Esse estágio era dado quase como completo até a partida contra o Red Bull Bragantino. Mas nesse jogo, o Neymar Júnior não sentiu uma lesão. Ele não teve uma lesão, mas ele sentiu um incômodo na coxa e pediu para ser substituído. Já iniciou ali um tratamento de recuperação, visando esse duelo contra a equipe do Corinthians, uma virtual final do Campeonato Paulista. Durante a semana, o Neymar esteve entregue à fisioterapia, praticamente não trabalhou com bola, passou por 2 exames para saber se tinha uma lesão diagnosticada ou não. Não teve lesão o Neymar Júnior. E aí, durante 15 minutos, no dia do jogo, na concentração, no hotel onde estava hospedado o Peixe, visando esse jogo contra o Corinthians, o Neymar passou ali por uma avaliação. E é bom dizer, torcedor, que essa avaliação depende muito também do feedback do atleta, a troca de figurinhas entre o atleta e a comissão médica.
E nessa avaliação, o feedback do Neymar com o departamento médico do Santos foi de que o Neymar não teria condições de entrar no gramado. Não porque ele está lesionado, mas haveria um risco muito grande dele fazer uma atividade intensa e acabar perdendo um mês e meio da equipe do Peixe, que comprometeria tanto a seleção brasileira como o início do Campeonato Brasileiro para o Neymar Júnior. Então o Peixe, pensando primeiro na condição física do Neymar, preferiu deixá-lo fora do jogo, mas o Pedro Caixinha fez questão de levá-lo para o gramado, né? É importante a liderança do Neymar para os jogadores da equipe do Santos. E aí o que entra a seleção brasileira nisso? O torcedor pode se perguntar. O Neymar ele vai passar essa semana que antecede a apresentação em Brasília entregue à fisioterapia, entregue ao pessoal da recuperação, entregue ao departamento de fisiologia da equipe do Santos, visando a apresentação à seleção brasileira. Se ele já tiver condição de treinar em alta intensidade, na apresentação à seleção, nenhum problema, ele joga, vai ser titular contra a equipe da Colômbia. Se o Neymar chegar no próximo domingo, antes da viagem para Brasília, e não tiver condições de treino, provavelmente ele também vai viajar. O Neymar ele só não viaja para a seleção brasileira se ele tiver uma lesão diagnosticada, confirmada pelo Departamento Médico do Santos, e essa lesão for passada para a CBF na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, que inclusive foi o médico que operou o Neymar Júnior. Marcelo, o Neymar vai viajar se ele só tiver condição de atuar 30 minutos, 15 em cada jogo? Provavelmente sim. O Dorival Júnior quer contar com o Neymar, por mais que pareça um pouco complicado essa história, né? De você querer ter todos os jogadores à disposição para todos os treinos, mas o Dorival entende que o Neymar é um jogador diferente. O Neymar é um jogador imprescindível para a seleção brasileira. Isso não é novidade. O próprio Dorival Júnior já falou sobre essa questão na convocação que foi realizada na quinta-feira anterior, pós-carnaval, ao jogo do Santos contra a equipe do Corinthians. E o Dorival disse que estaria muito atento para avaliar momento a momento a condição do Neymar Júnior. Apesar do presidente do Santos ter dito que se o Neymar não tivesse lesionado, ele estaria dentro do campo e ter rechaçado qualquer possibilidade do Neymar ter sido poupado visando apenas a seleção brasileira, como a gente até já detalhou, foi algo pensado tanto no Santos para não perder o craque para o início do Campeonato Brasileiro, como também no todo, né, do Neymar. O Neymar entende que para ele é muito importante estar na seleção e a seleção entende também que é muito importante ter o Neymar Júnior. Então, o Neymar, gente, ele só vai ser cortado para arrematar esse boletim. Ele só vai ser cortado se ele não tiver condição alguma de treinar e de jogar. Se o Neymar tiver a mínima condição de trabalhar com a seleção brasileira, ainda que não possa jogar contra a Colômbia, mas visando o jogo contra a Argentina, ele será mantido na lista. Tanto é que até agora o Neymar segue naturalmente com a seleção brasileira. A volta dele está marcada para Brasília, mas eu repito, depois que ele fizer todo esse prognóstico com o Departamento Médico do Santos, ele passa a ser avaliado em conjunto pelo Departamento Médico da Seleção Brasileira na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar. Vamos ouvir o que o Dorival Júnior falou sobre essa volta do Neymar à Seleção Brasileira na última convocação. Acho que ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência, mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que de repente venha acontecer dentro de uma partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram aí publicamente o que representa ele dentro do nosso grupo. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem.
Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. E que tenhamos aí um equilíbrio e uma regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis, eu concordo, porém também para os nossos adversários, eles terão uma seleção brasileira, se Deus quiser, muito bem preparada e em condições de fazermos aí 2 jogos importantíssimos para esse momento e fundamentais para o alcance de nossa classificação. Dorival, Wellington Campos. Bom, então a partir de agora é evolução dia após dia para entender, primeiro, quanto tempo o Neymar pode ter de treino em alta intensidade. Isso é bom passar para você que nos acompanha aqui na Litoral News, sempre com as informações da seleção brasileira. Os treinos da seleção são muito intensos. Eu, desde que acompanho a seleção brasileira, todos os treinos que eu pude acompanhar, não teve um treino leve. Todos os treinos, independente do treinador, Tite, Ramon, Diniz, Dorival, você pode questionar ali uma questão de ideias, das listas, das escalações, mas os treinos são extremamente intensos. E o Neymar ele não pôde realizar atividade física de intensidade. Então, para treinar com a seleção brasileira, é importante que ele volte a treinar com o Santos. E aí, voltando a treinar com o Santos, é preciso estabelecer que as dores tenham cessado. Com as dores cessando, nenhum incômodo acontecendo ali, ele joga normalmente, mas eu repito, é uma avaliação dia a dia. De um jogador que tem um caso particular, porque não é uma lesão, é um cuidado num pós-lesão grave. Uma lesão muito grave que o Neymar teve lá em 23, mas é natural que você tenha todo esse cuidado para ter o jogador sempre da melhor maneira. Ainda que o Neymar tenha a chance de jogar um pouco contra a Argentina, ele estará na lista do técnico Dorival Júnior. Repito, dia a dia, qualquer atualização, a gente traz para você aqui no canal da Litoral News. Vale lembrar também que o Neymar só tem, em tese, 3 jogos neste mês de março. Depois do jogo contra o Corinthians, é claro. Pode jogar contra a Colômbia, com a seleção brasileira em Brasília. Pode jogar contra a equipe da Argentina no Monumental de Núñez. E pode jogar na estreia da equipe do Santos contra a equipe do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Eu sou Marcelo Marinho, na cola da nossa seleção, na caminhada rumo ao Hexa. Vamos juntos em busca da 6ª estrela.